Olá pessoal, aqui é o professor Alexander de Matemática, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez vou fazer a correção da primeira atividade do segundo bimestre, a atividade 7, tá? Atividade 7 que fala sobre funções, tá? Então, vamos aí fazer a correção. Então, a gente tem aí o exercício 1. No decorrer do século passado, a população brasileira foi praticamente multiplicada por 10. Atualmente, segundo o IBGE, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes. Então, aqui ele vai trazer um gráfico que ele fala a evolução da população brasileira entre 1900 e 2010. Então, aqui, cada ano aqui, ele vai trazendo a evolução da população, né? Você vê quanto que aumentou, né? Dados do IBGE aí. Lembrando que esses dados foram tirados em 2015. Então, se você for no IBGE hoje, pode estar mais atualizado. No livro que eu peguei, ele está de 2015, tá? Na tabela, quais as variáveis que se relacionam? Então, aqui ele pergunta o que está se relacionando nessa tabela. Relaciona o que com o que? Então, a tabela relaciona o ano com a população em milhões de habitantes, tá? Então, é basicamente isso que ela está relacionando. Vocês tinham que escrever. Então, a cada ano está relacionado com um número de habitantes em milhões, né, da população, com o número de habitantes daquele ano. Então, bastava vocês escreverem isso, tá? Que a tabela relaciona o ano com o número de habitantes em cada ano, tá? Daí a gente tem agora a população. Qual que é a população brasileira no ano de 1980? Então, a gente vai olhar para 1980. Então, a gente olha na tabela. Então, 121 milhões e 200 mil habitantes, tá? Então, é assim que se lê, 121 milhões e 200 mil habitantes. Por que eu falo milhões? Porque ele está colocando aqui população em milhões de habitantes. Daí, por isso que eu falo esse milhões, tá? Então, é basicamente isso que você tinha que escrever no exercício B. No exercício C, a cada ano apresentado na tabela está associada a mais de uma quantidade de habitantes. Então, aqui é para vocês falarem se cada ano relaciona a mais de uma quantidade de habitantes. Não, gente, ele não se relaciona. Então, a gente tem um ano para cada população, tá? Isso até caracteriza a função, que é aquele conceito que a gente estava explicando um pouco, né? A gente vai explicar um pouco mais sobre a definição posteriormente, mas a cada ano ele vai se relacionar com um grupo de população, tá? Então, um número de população, perdão. Então, cada ano é um número de população que ele se relaciona aí, tá? Então, eu não posso ter, por exemplo, o ano de 1900 relacionar com dois números de população. Naquele ano, ter dois números de populações diferentes, tá? Não posso ter isso. Então, por isso que é um ano, tá? Nesse caso. Agora, vamos para o exercício 2, né? Exercício 2, que aqui o que ele diz pra gente. Em cada item está descrita uma relação entre duas variáveis. Determine em cada caso a variável independente e a variável dependente. Então, aqui a gente tem que analisar cada situação e ver o que é dependente e o que é independente. Então, a gente vai olhar a altura de um prédio e o preço e o tempo necessário para uma pessoa subir pela escada até o último andar. Então, gente, aqui a gente observa quanto for maior esse prédio, mais tempo eu vou demorar para subir ele, né? Isso vocês concordam, né? Quanto menor for essa altura, menos tempo eu vou demorar. Então, o tempo vai depender, o tempo que eu vou ficar gastando para subir vai depender da altura. Então, o tempo depende da altura, tá? Então, quer dizer que o tempo é a variável dependente e a altura é a variável independente aqui nesse caso. A questão B, o custo de 6 pães e o preço por quilograma de pão. Então, o custo de 6 pães e o preço de quilograma. Esse custo quer dizer o quanto que eu vou gastar lá na padaria, eu lá comprando. E o preço é o preço que está posto. Então, esse custo que eu vou ter aí, ele vai depender, né? Então, esse custo depende do quilograma, certo? Por pão. O custo vai depender disso, certo? O custo, ele depende disso. Então, quanto for maior for esse preço por quilograma,
maior vai ser esse custo, né? Aí que a gente gasta. Então, o preço por quilograma é independente e o custo é dependente. O tempo de viagem e a distância entre duas cidades. Então, aquela mesma história lá. Uma distância muito grande, claro que eu vou demorar mais tempo. Então, quer dizer que o tempo, ele depende da distância, tá? O tempo, ele vai depender da distância dessas duas cidades, tá? Então, quer dizer que o tempo é variável dependente e a distância é variável independente, tá? Nesse caso. O valor mensal de água é a quantidade de metros cúbicos consumidos no mês, tá? Então, a gente tem a sua fatura lá de água, que você tem que pagar, e a quantidade de valor de metros cúbicos consumidos, né? Então, esse valor da fatura, gente, ele vai depender da quantidade de água que eu gasto, certo? Então, a gente tem o valor mensal, ele depende da quantidade de água, certo? Então, claro que se eu gasto mais água, claro que o valor mensal da fatura vai ser maior, tá? Então, é nesse sentido que a gente está observando. Então, quer dizer que a quantidade de água é independente e o valor mensal é dependente, tá? Então, é isso que a gente tem que colocar. Então, o valor mensal é variável dependente, quantidade de água variável independente. Agora, o último, a massa de um objeto é a força necessária para colocar em movimento. Então, por exemplo, conforme mais pesado é esse objeto, né, mais força vai ser necessária para eu empurrar esse objeto, né? Então, quer dizer que a força, né, vai depender da massa, certo? Então, a força é que vai depender da massa. Então, a força é a variável dependente, certo? A força depende... Epa! Que ficou feio aqui. A força depende da massa, tá? Então, a força vai depender da massa, tá? Então, quanto mais pesado for esse objeto, mais força eu vou precisar, tá? Então, a massa é a variável independente e a força é a variável dependente aqui nesse caso, tá? Então, é basicamente isso que é o exercício 2, tá? Então, gente, por enquanto é isso. Então, esse foi o vídeo da correção do exercício 1 e 2. Espero que tenham entendido e ficado claro, mas qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo, nos comentários, no Google Classroom ou por e-mail, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.